Olá pessoal, meu nome é Rafael Corrêa Gomes e hoje nós vamos falar sobre prevendo riscos de grandes projetos. Eu trabalho atualmente na Valtech como Adobe Solution Architect e tenho 15 anos de experiência com desenvolvimento e desses 15 anos, cerca de 12 a 13 anos foram desenvolvendo exclusivamente com Magento. Teve implementações em paralelo, mas meu principal foco foi com Magento, desde front-end, back-end, infra. E em 2018 eu ganhei o prêmio da Magento como Magento Master. Tive já 2 prêmios de inovações, com 2 projetos que foram considerados os projetos mais inovadores do mundo, feito em Magento, pela própria Magento. Sou contribuidor open source, então eu gosto bastante de contribuir para projetos open source no meu tempo livre, principalmente projetos focados em Magento e e-commerce no geral. E esse é meu site é rafaelcg.com, no qual você vai encontrar o link do meu GitHub, do meu LinkedIn, minhas redes sociais. E lá eu posto de vez em quando sobre meu ponto de vista de arquiteto de solução sobre novas implementações. O summary dessa apresentação é basicamente esse, no qual temos a introdução, temos pequenos versus grandes projetos e também temos fatores de risco. Também temos soluções, nas quais eu trago algumas analogias e como você pode se planejar para começar a aplicar essas ideias, essa proposta, desde o primeiro dia. Amanhã mesmo você já poderia começar a aplicar essa metodologia que eu vou te passar aqui. Então vamos à introdução. Quando eu comecei a desenvolver documentações próprias ou mensurar riscos, como que isso começou? Bom, lá atrás, durante essas empresas que eu trabalhei com Magento, haviam poucas documentações nessas empresas e as documentações que haviam eram muito redundantes com as documentações do próprio Magento. Então, criando documentações que já haviam na própria documentação oficial da Magento. E essas documentações não eram muito efetivas, porque ou elas tinham muitas documentações muito burocráticas que traziam muita refatoração de código, que não... Por que refatoração? Eram documentações que não eram muito para a prática, eram documentações muito teóricas que... quando uma documentação prática mesmo, é aquela documentação que vai te ajudar a desenvolver. É uma documentação que pega a visão do projeto, transforma em estratégia e você consegue fazer a parte tática aplicando o que foi documentado, E não era o caso. Então, não tínhamos um tracking de tudo aquilo que foi passado na visão do projeto e isso durante a implementação era perdido. Mas, então passamos para ter uma documentação melhorada, mas sem ownership. Então era uma documentação detalhada, mas ela se depreciava muito rápido. E então eu comecei a escrever para o meu eu do futuro. Então eu comecei a escrever essa documentação focando principalmente em como eu conseguiria mostrar para o meu eu do futuro o valor daquela meeting que eu estava tendo, daquela discovery, daquela parte do projeto onde é comunicado as futuras goals do projeto. Eu comecei a documentar de maneira informal, mas só para eu ter notas baseadas em cada funcionalidade. Então as notas tinham nomes de funcionalidades, estavam agrupadas por projetos, e ali eu conseguia ler novamente quando o cliente retomava aquele assunto. Então isso servia para mim como breadcrumbs, que nada mais é do que migalhas de pão, que é aquela analogia com o João e Maria, a história de que eles jogavam migalhas de pão para poder fazer o tracking do caminho que eles estavam indo, caso eles precisassem voltar. Então, basicamente, eu usava isso para, caso eu precisasse voltar no conhecimento já discutido anteriormente. Então, eu consolidava aquilo em notas rápidas. E qual é o meu principal objetivo aqui nessa palestra aqui, falando com vocês? O meu principal objetivo é que você consiga usar no dia seguinte algumas dessas práticas, que você consiga fazer um uso fácil de algo em algo complexo. Então, desses projetos complexos, projetos grandes, você consiga
aplicar algo que vai causar um impacto grande de uma maneira fácil. E também que seja algo fácil de lembrar. Por isso eu trago bastante analogia para você conseguir aplicar com o seu time, mostrar essa ideia, essa proposta de valor para o seu cliente e também, né, você consiga lembrar facilmente do modelo de aplicação, quando se aplica, baseado em diferentes cenários. Então, pequenos projetos, os projetos pequenos versus projetos grandes. Vamos falar um pouco então sobre essa diferença, né? Em projetos pequenos temos autonomia, uma comunicação rápida normalmente e velocidade no deploy de funcionalidades no projeto. Bom, normalmente mensurando em riscos, temos alguns que já são de cara os padrões para projeto pequeno. Como você mensura bastante riscos, 80% dos riscos é você evitando customizações, você utilizando soluções consolidadas já no mercado, não usando o ERP novo que acabou de sair, é você usando soluções no mercado que já tenham integrado com a gente várias e várias vezes, que já tenham coberto vários cenários, e isso já cobre muita parte do risco de implementação, e também tenha o foco na receita. Muitas vezes o projeto pequeno perde o foco e depois não consegue justificar internamente o investimento de um upgrade. E isso traz um risco gigante. Então, ajudando o cliente a focar na receita, analisando o aumento da receita, do volume de vendas, baseado em funcionalidades e o valor coletado de cada implementação nova, isso ajuda a mensurar riscos futuros. E em projetos grandes, né? Projetos grandes, normalmente a gente tem um cliente com uma maior maturidade em e-commerce, com maior suporte de fornecedores, ou seja, o RP vai oferecer um suporte melhorado, a hospedagem vai ter algum gestor da conta mais dedicado para essa conta exclusivamente, e vamos ter mais especialistas, tanto no lado agência quanto no lado cliente. Especialistas em diferentes áreas, mas em diferentes segmentos diferentes, né, com diferentes know-hows. Então, por exemplo, do lado do cliente, especialista de marketing, especialista às vezes técnico, mais focado no core business deles. E do lado da agência, mais focado do lado da tecnologia, com vários diferentes conhecimentos sobre aplicações diferentes do Magento em si. Bom, e o que seriam as recomendações para esses projetos grandes? Seriam principalmente ter mais documentação. Essa documentação vai te ajudar a reduzir o esforço de manter alinhamento e de expectativas entre o time. Então, você manter essa documentação, você consegue fazer um rápido review com o time e ter algo consolidado em termos de conhecimento para futuros membros do time, para outras pessoas do time que não puderam participar de reunião. É basicamente você deixando consolidado o conhecimento. E verificar as entregas também. Toda vez que você faz essa documentação com expectativa, com alinhamento, no final do release, no final da sprint, você consegue verificar se todas aquelas goals, todos aqueles objetivos e expectativas foram atendidos com sucesso. Bom, essas são as principais recomendações. E quanto aos erros mais comuns? Normalmente, temos durante esse processo, né, se perde muito segurança e SEO. Por que segurança e SEO? É porque basicamente não fica dentro do escopo explícito da funcionalidade. Então, ou seja, se você for aplicar uma nova integração, segurança, SEO normalmente não está no escopo explícito dessa funcionalidade. Não está determinado lá, você tem que testar SEO, segurança. Então isso acaba se perdendo com o tempo. Isso é muito comum que acontece em ambos os projetos, pequenos e grandes. Então, normalmente isso para o cliente é algo que nem precisa falar, teria que já ter segurança e SEO, ou manter o mesmo nível, mas não ser reduzido por conta de uma implementação diferente ou uma implementação que não deveria tocar essas áreas. Mas normalmente isso não é nem verificado durante a implementação. Se você não faz isso hoje, seja do lado cliente ou agência ou freelancer, isso é algo extremamente requerido. E isso é uma das coisas que a documentação vai te ajudar a fazer, esse tracking dessas informações.
E algumas ferramentas que eu vou comentar aqui também vão te ajudar a fazer esse monitoramento do progresso de segurança SEO. Então, sobre não conversar com clientes sobre longo prazo, esse é um erro muito grande também, porque tira a sua visibilidade e como você consegue prever riscos. Se você não consegue ver longe no projeto, você não vai conseguir prever os possíveis riscos que as suas funcionalidades sendo aplicadas hoje em dia vão poder causar, né? Então tem que ter conversa sobre longo prazo, e essas conversas incluem futuras implementações e upgrades também. Bom, então vamos falar um pouco sobre fatores de riscos. Nas minhas análises críticas do projeto, do escopo, das goals do projeto, eu sempre considero os dois pilares principais do começo, a documentação e o planejamento. Documentação, porque a gente pega todos os pontos mencionados, colocamos num documento. Nesse documento vai ser uma estrutura básica, bem básica, não é nada um bicho de sete cabeças, é um documento só para catalogar tudo que foi discutido. E o planejamento vai ser em cima do que foi discutido. Então, basicamente, se discutirmos alguns pontos principais do projeto para o próximo ano, vai ter uma sessão goals para o próximo ano, e nessa sessão vai ter os pontos comentados. Sobre upgrades, nós vamos ter, normalmente, hoje em dia mudou um pouco o modelo, mas temos o release notes para ficar de olho, porque os upgrades eles não aparecem do nada. Os upgrades eles têm a timeline deles, eles têm o roadmap. Hoje em dia está maior o roadmap, então é melhor para implementação. Mas continuamos tendo patches de segurança constantes que temos que manter eles atualizados. Então, mantendo os patches de segurança é uma das métricas que temos que ficar de olho. Compatibilidade também, porque se você não utiliza hoje, eu recomendo você utilizar o Magento Compatibility Tool. Então, essa ferramenta, ela te possibilita integrar com o PHP Storm e ter uma visão de todas as futuras partes do código que não são compatíveis com o novo Magento que vai ser lançado. Além disso, do Magento Compatibility Tool, que é gratuito, você também tem as extensões, que a atualização dela não segue a atualização do Magento. Então, tem extensões que você vai ter que tem período de atualização de 3 meses, outras de 6 meses, e outras de... Bom, você tem a garantia anual, que tem updates mensais. Então, é bom ficar de olho nelas para você evitar corrigir algo que já foi corrigido, e até mesmo corrigir alguns problemas que você iria ter. Você iria passar, ia ser um cenário que você iria passar, mas você atualizando já corrigiu, porque algum outro lojista usando aquela ferramenta reportou aquela issue e eles já corrigiram. Então você evita vários erros pequenos assim que consomem um tempo aqui, outro tempo ali, né? Sobre o processo de decisão. Bom, esse é um dos processos que eu vejo que é um dos mais críticos em grandes projetos, porque tem muitas decisões que são tomadas, como eu falo, on the fly. Então, on the fly, em pleno voo, uma decisão é tomada, e quem tomou essa decisão, o que aconteceu, por que esse módulo está sendo utilizado, por que não uma função nativa, ou por que comprou um módulo e não o outro. Então, essas decisões, eu normalmente uso uma tabela de decisões, que eu chamo de KDD, que é Key Decisions, Design Decisions, que é a design do sistema, as decisões-chave de design do sistema. Então, quem decidiu o que ali, para poder saber o racional por trás disso. Para poder saber quem decidiu o que, quando. Normalmente a pessoa teve um processo lógico do porquê decidiu aquilo, e é bom ter isso anotado, porque assim você mantém o tracking do projeto, você sabe o porquê que uma decisão foi tomada e não acha que uma decisão foi tomada por erro ou simplesmente porque foi escolhido daquele jeito e acabou. Então, ter esse processo de decisão é algo que eu mantenho. Normalmente você pode manter isso para você, ou tem empresas que mantêm numa lista, junto com o changelog, junto com outras documentações que eu vou mostrar aqui também, mas fica a sua escolha. Eu recomendaria você começar a fazer esse catálogo de informações de uma maneira pessoal primeiro, e depois colocar como um processo na empresa, assim que você vê que o modelo se encaixa no modelo de
projetos que você está trabalhando na empresa, né? Bom, vamos falar um pouco então sobre soluções. Aqui eu uso algumas analogias sobre as soluções e como você analisa a arquitetura da solução de várias maneiras diferentes. Eu normalmente comparo muito com outros tipos de engenharia. Então, tem vários pontos em comuns com engenharia de software que podemos comparar com engenharia civil, engenharia mecânica, outros tipos de engenharia que têm, às vezes, os mesmos padrões. Então, vamos lá. Vamos sobre o prédio ou a casa. Tudo bem você construir uma casa e ter mudanças no projeto e tudo, mas tem coisas que são estruturais, são coisas que você não vai conseguir mudar. Então, é bom prever quando uma casa vai se tornar um prédio, porque você consegue aconselhar o cliente, você consegue ter trazer uma visão técnica para uma visão business. Por exemplo, você conseguiria detalhar que o seu projeto, vamos supor, seu Magento, ele está sendo feito, ele conseguiria, na estrutura que ele está, ou na hospedagem que ele está atualmente, ele conseguiria ter até 100 mil produtos, ou 100 mil clientes, um fluxo de compra X. E, do jeito que ele foi feito, ele não suportaria, por exemplo, multiloja, por conta das implementações que estão, ou por conta do RP, que não suportaria ter a integração com multiloja na instalação, teria que ser outra instalação. Isso é um exemplo. Esse seria um exemplo que você construiu uma casa, não um prédio, e ele não conseguiria se transformar em um em outro. Então, tem uma documentação que descreva o que não está no escopo, a limitação estrutural é algo bom para poder mostrar para a visão business as limitações técnicas. Então, esse é um modelo a ser comparado e você consegue analisar isso em layers também. Como assim layers, né? Bom, basicamente, você consegue colocar as diferentes layers separando por diferentes níveis de complexidade, de entidades no projeto, de times e de responsabilidades. Então, por exemplo, se eu for separar uma layer de um projeto por complexidade, eu consigo fazer uma visão em alto nível sobre os módulos e as áreas que eles interagem, e depois, em baixo nível, eu consigo mostrar quais módulos interagem com o cron job, quais módulos interagem com a API, e fazer uma visão mais técnica em diagramas de mais baixo nível. E como você consegue fazer isso? Você consegue usar uma ferramenta chamada Draw.io, draw.io. Essa ferramenta gratuita, você consegue criar um diagrama, e quando você clica em uma das tabs, você passa para um outro diagrama. Então, esse outro diagrama ele vai te ajudar a explicar mais a fundo a solução. Quando você cria por times, você pode criar uma para apresentar para o business, a outra para apresentar para POs e outra para apresentar para o time de desenvolvimento. Então, esse planejamento ele mapeia várias áreas. Por entidade, você consegue fazer um mapeamento de fluxograma. Então, fazendo o RP e o Magento, aonde o dado passa e quando passa por um ou para o outro. E você também consegue por responsabilidades. Então, as responsabilidades vão ser normalmente são definidas por exemplo, funções, extensões, quais extensões vão ter quais responsabilidades dentro do projeto, quais sistemas integrados vão ter quais responsabilidades, qual a diferença de um PIM, WMS, ERP, como eles vão lidar com o dado do cliente, sendo que você tem o Magento como o principal canal. Então, tudo isso você consegue mapear num diagrama. A partir daí, você tendo essa visibilidade, você consegue ajustar a rota mais rápido. O erro de Turing basicamente foi, eles conseguiram ver o problema longe, o iceberg, mas eles não conseguiram desviar a tempo, porque o navio era muito grande, então eles tentaram desviar, mas não conseguiram. Se fosse uma lancha, eles iam conseguir rápido, mas como era muito grande, eles não conseguiram. Eles só conseguiram tentar minimizar o impacto. Isso muitas vezes acontece em projetos técnicos, quando você tem uma Black Friday, ou quando você tem um novo idioma na loja, e isso não foi visto muito tempo atrás. Ou quando você tem um upgrade, ou quando você tem integrações.
num projeto grande, você tem que enxergar 10 vezes mais longe. Enxergando longe, você vai conseguir reajustar a rota. E para essa reajustar a rota, eu normalmente uso um exemplo do GPS. Eu acredito que as principais documentações, aquela documentação que vai falar a goal do projeto, que vai falar quem tomou algumas decisões estruturais do projeto, isso vai ser olhar o mapa do GPS de longe, olhar se a rota está ok, se passa pelos principais caminhos, se você concorda com aquilo. Depois disso, você entra na rota, que é quando você vai ter as testes e sprints, que você vai seguir o GPS e ele vai te falando qual rua é a próxima a virar. Então, esse é o processo mais tático do projeto. Eu também uso uma análise comparando com como você pode fazer uma análise agendada, automatizar e agendar as rotinas. Assim como o carro, que depois de alguns 1000 quilômetros você vai ter que fazer a revisão nele, mesmo se ele não parecer que não está acontecendo nada de errado, você faz a revisão para evitar que aconteça algo pior a longo prazo. Então isso, no Magento, normalmente a gente tem essas rotinas como Magento Compatibility Tool, você consegue rodar ela, a ferramenta, e ela vai te mostrar se tem algum incompatível com a sua versão atual do Magento rodando. Então isso evita que você tenha alguns problemas que não consigam ser simulados com um ou outro cliente em algum cenário específico. Você consegue também ter a análise de SEO e Web Vitals. Você consegue ter essa análise via GTmetrix, não precisa ser algo de outro mundo ou criar uma ferramenta personalizada. Você consegue ter esse monitoramento e ver se o seu SEO está melhorando ou diminuindo de acordo com os deploys ou de acordo com funcionalidades implementadas, ou comparar antes de lançar para produção e resolver os problemas. Então, fora isso, você tem segurança. Você consegue rodar a ferramenta gratuita do Magento de análise de segurança, e nela ela te fala toda semana qual é o relatório. Você consegue ter análise de acessibilidade, tem várias ferramentas também que conseguem rodar essa análise, e essa análise de acessibilidade vai te mostrar esses problemas que, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Canadá também, esses problemas eles podem causar processos gigantescos, então é algo muito que tem que ficar de olho, muito grave. E também hospedagem. Então, hospedagem você começa a ver pelos sintomas, pelas métricas, pelos testes de estresse. Também na plataforma você consegue mensurar se a hospedagem vai aguentar, está aguentando ou não, ou conversar com o time de hospedagem para poder ver a capacidade do seu servidor atual e ter rotina de verificação. E essas rotinas você pode encaixar elas em diferentes ciclos. Alguns desses ciclos são o deploy para produção, o sprint, as tasks, por pull request, por commits. Então você pode definir isso. Claro que se você for definir por todo commit vai ser a frequência muito alta. Então o ideal seria você achar o meio termo. E quando seria o ideal para poder fazer essas verificações. Sobre documentação, a documentação eu vejo como, por exemplo, uma planta de um projeto de engenharia civil. Você consegue ver a estrutura do projeto, ver as medidas e consegue ver quais são as paredes que você não consegue remover. Que são paredes estruturais. Que se você remover, cai o projeto. O custo pode não cair na hora, depois cai. Então, você tem uma documentação com quais são os pilares do projeto, qual foi a principal implementação, quando isso foi decidido e quais são os riscos de remover essas implementações. E isso vai te ajudar a tomar decisões futuras e ajuda o seu time a escalar também. Então, o seu time, ou os novos membros do time, tanto de desenvolvimento quanto PO, PM, eles vão conseguir ter essa visão estratégica que foi conversada e analisada anteriormente. Então, eu recomendaria você escolher um projeto importante e mais recente para já começar a aplicar isso. Escolher as ferramentas que você vai utilizar. Por exemplo, você pode utilizar, eu utilizo o Apple Notes, Reminders da Apple e o Notion, mas na empresa utiliza Confluence, utiliza as ferramentas Jira normalmente, né? E
você pode começar a fazer essas documentações criando rascunhos. Então, esses rascunhos não precisam ser algo oficial, pode ser algo que você vai amadurecer um modelo para ser apresentado. E você consegue criar diagramas para discutir ideias. Então, um diagrama que mostra um fluxo, que mostra como o dado vai ser movimentado em diferentes meios até chegar na RP, qual a rotina, qual a execução. Apresentar isso no modelo de diagrama facilita a compreensão na documentação. E também eu recomendo você criar um grupo de rascunhos. Então, como eu mencionei anteriormente, eu criava um grupo de rascunhos baseado no começo com esses rascunhos. Hoje em dia já é quase a minha documentação oficial, já é aquela. Mas eu tenho um grupo de rascunho que tem o nome do projeto e tem as meeting notes sobre algum tema específico, qual eu reviso com o passar do tempo. E isso vai te ajudar a fugir da commodity, né? Ser um fornecedor de commodity. Por quê? Quando você oferece a estratégia junto com o desenvolvimento tático, isso muda o jogo. Você começa a fornecer mais análise, visão de longo prazo, ajuda o cliente a chegar no objetivo e começa a oferecer sugestões baseadas em dados. Então, e exclusivamente dados do cliente. Então, dados relevantes para ele. Então, não seria o caso de vender horas o mais rápido possível, maior quantidade de horas. Que isso, normalmente vai ter outros países que vão ter horas mais baratas, mais recursos, então de contratação. Então, você vai acabar perdendo para esse modelo para países na Europa ou para a Índia. Então, você consegue fugir do modelo de commodity e oferecer algo que tem mais valor e algo que é mais difícil de se achar no mercado. Seja através de desenvolvimento, análise estratégica através de desenvolvimento, quanto de fornecimento de serviço, quanto agências também, para esses clientes que às vezes têm ou não um time interno, para complementar. É desse jeito que eu vejo essa análise estratégica com tática. Então, a gente é uma engrenagem, né? Então, tem a visão é convertida na estratégia, essa estratégia ela é convertida na tática e através disso temos o outcome, através da métrica. E normalmente não se tem muitos acham que é assim, mas isso não dá muito certo. Converter a estratégia em tática em diferentes blocos. Então você divide e faz várias reuniões para chegar na estratégia ideal. E essa estratégia ela é convertida em tática que dura meses. Normalmente é igual a esse segundo modelo, no qual temos estratégia e tática. Estratégia e tática. Então são divididos em blocos. Esses blocos são funcionalidades, são sprints, são releases. Então você separa no melhor que se adequa. Depende do tamanho da implementação, tamanho do seu time e a capacidade para fazer isso. Para se planejar, eu recomendo criar um modelo de estrutura de pastas. Eu tenho esse de exemplo. Então, eu tenho o projeto, eu tenho as goals do projeto, eu tenho o changelog com cada release que foi lançado, as key decisions, então, quem tomou decisão em cada parte do projeto, quando essa decisão foi tomada e o porquê, sobre Magento, PWA Studio, sobre ERP, sobre algum módulo específico ou sobre uma customização que tem que ser customizada do zero, sem a extensão de algum módulo. Também temos o README. Então esse README é uma explicação de cada módulo. Temos os documentos básicos, que esses documentos são de business, de funcional e de explicação técnica. Então, BRD, Business, FSD, Functional e TSD, Technical. Então, temos eles sobre alguma implementação. Então, por exemplo, sobre o Magento, o upgrade do Magento. Então, vai ter uma parte explicando cada área no qual a gente vai converter a visão business para funções que geram mais valor para o cliente dessa implementação, como isso vai ser aplicado e a explicação de passo a passo da aplicação do upgrade. Quanto tempo, riscos, custo, tudo isso explicado nessa visão do projeto. Tem uma outra estrutura que é uma estrutura rápida, que essa estrutura normalmente foi essa que eu comentei que eu comecei criando. Eu criei blocos, esses blocos estavam agrupados por projeto e neles eu tinha, eles se ordenavam baseados em data e lá eu colocava, por exemplo, Web Vitals.
E nisso, toda vez que o cliente tocava nesse assunto, eu abria aquela nota para falar sobre aquilo. Então nela eu tinha as meeting notes com as últimas notes sobre o projeto, risks, todos os riscos feitos nos highlights da última vez, e uma to-do com ETA. To-do é uma lista do que você teria que fazer, ETA é uma estimativa. Então, uma lista do que precisa fazer, uma estimativa de quanto, daqui 2 dias, 3 dias, na próxima meeting, ou quando você precisaria completar aqueles itens. Toda vez que iria falar sobre aquele tópico novamente, eu colocava no topo do conteúdo e iria passando todo o conteúdo que já foi discutido para baixo. Então a nota se tornava uma nota grande até o assunto ser finalizado ou consolidado na documentação oficial, mas aquilo ficava, a nota iria crescendo com aquelas notas de meeting notes, né? Bom, um exemplo disso é o upgrade do Magento. Então, normalmente você pode criar um plano individual para cada cliente. Já, se você estiver fazendo um upgrade, você consegue já separar suas notas sobre isso. E aí você pode ir lidando com as novas funcionalidades que o cliente já está pedindo para poder tentar ver o que você já poderia fazer o upgrade para a nova versão. Então, se uma implementação é relacionada ao carrossel de produtos, que já existe, para mudar ele, você já conseguiria fazer o upgrade daquela função para ser compatível com a nova versão do Magento. Mesma coisa para módulos, atualizar, trocar ou abandonar. Se uma nova versão já vem aquele módulo implementado por padrão, você conseguiria deixar para atualizar, falar com o cliente e ver a viabilidade de deixar sem implementar aquilo por enquanto para vir na nova versão. Isso são algumas ideias, né? E mostrar essas vantagens de fazer o upgrade. Desse jeito você está oferecendo uma análise estratégica para ele para reduzir custo. E também mostrar os possíveis riscos de não fazer o upgrade. Então, desse jeito, o cliente não está decidindo sem saber o que está acontecendo no projeto ou os possíveis riscos. Você dá mais visibilidade para o cliente do contexto geral. Então, você avisa que os possíveis ataques podem acontecer, dos possíveis processos por conta do LGPD, que podem acontecer devido a possíveis ataques e vazamentos de dados, e também custo de manutenção que pode aumentar por nenhum módulo do RP, de integração do RP, ou de um novo módulo de integração com outro sistema, oferecer uma versão para aquela versão que o cliente está. Então você teria que fazer um upgrade manual de um módulo ou manter um suporte. Então você consegue mostrar esse risco de uma manutenção alta que não teria caso fizesse um upgrade. Ou também viabilizar suas soluções. Então, uma outra maneira é você pegar suas soluções e fazer elas ficarem fáceis de ser alteradas, colocando opção no admin. Então, seus módulos tendo opção no admin, de uma maneira organizada e clara para o cliente, você consegue mostrar para ele que ele conseguiria customizar. Mas não só ele, mas às vezes o PO ou o Dev Lead conseguiria desabilitar, porque o código seria resiliente, ao ponto de você conseguir desabilitar completamente a função caso acontecesse o pior cenário possível, quebrasse alguma coisa em produção devido a alguma coisa não vista anteriormente. Era só desabilitar em vez de fazer um outro deploy. O módulo basicamente é plug and play. Ele você pluga, funciona, qualquer coisa você consegue remover ou até mesmo replicar e colocar em outras lojas. Esse é um tipo de documentação que eu comentei com a tomada de decisão. Então você consolida e estressa cenários para achar os possíveis riscos. Assim você consegue mensurar mais e mais. Pode ver que em todas as notas tem riscos e eu tento colocar o máximo de risco que eu conseguir ver, porque assim a gente consegue prever o caminho mais longe possível antes de qualquer iceberg, né? Principalmente em projetos grandes. Em projetos pequenos você consegue tomar uma decisão rápida a qualquer momento, mas em projetos grandes complica. Então isso é um modelo de tabela de tomada de decisão relacionada a um tópico específico, se é relacionada ao RP, se é relacionada ao Magento, a ação que tem que ser tomada ou que foi tomada e o risco detalhado com o porquê que aquilo foi implementado. Se foi implementado por conta que por um curto prazo, prevendo que não iria aumentar
ou se foi algo devido a uma parceria estratégica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Gostaria de estar presente aí com vocês, mas infelizmente não deu certo. Mas mesmo assim fico feliz de ter participado e vocês assistindo minha palestra e vocês assistindo. Qualquer dúvida, fico à disposição e até mais. Tchau, tchau.